Esse material, assim como outros, pode ser encontrado online. Aqui fica uma dica e um link para baixar uma apresentação igual a esta, caso tenha intenção de utilizá-la dentro dos limites impostos pelo licenciamento. É importante sempre fazer uma introdução e evolução histórica para contextualizar o assunto que nós vamos tratar. No caso, vamos tomar aqui a Lei 11.419 de 2006, que foi a que cuidou do procedimento eletrônico. Existiram algumas outras, mas por uma questão de objetividade no tema que nós vamos tratar, eu acabei deixando elas de trás. A conhecida lei do fax e outras mais. Essa lei entrou em vigor em 2007, depois da vacatio legis, e trouxe algumas modificações para o processo da forma como nós conhecemos. Quando eu digo isso, eu quero dizer sobre o procedimento e não o processo. O processo continua a ser o mesmo. O processo civil, os procedimentos especiais, todos continuam sendo respeitados. A Lei 11.419 trata de um procedimento eletrônico, a forma como nós vamos nos comunicar com o judiciário, e trouxe uma uniformização para todos os processos judiciais, uma vez que é possível que todos os que atuam nesse processo, direto ou indiretamente, possam acessar através da internet o mesmo conteúdo, não justifica, em muitos casos, você estender o prazo. E é o que aconteceu no caso da Fazenda Pública, onde tinha um prazo mais alargado, e a partir do momento que passa a tramitar os autos em meio eletrônico, deixa de ter esse privilégio. É importante também distinguir aqui 3 características sobre o assunto que nós vamos tratar. Primeiro, o meio eletrônico, que nada mais é do que um repositório, um local onde nós vamos depositar as ideias, os fatos, a doutrina, ou seja, todas aquelas informações. Já a transmissão eletrônica é o meio por onde nós vamos transmitir essas informações que foram armazenadas no banco eletrônico. E por fim, também é importante saber a respeito de cadastro e identificação, porque quando se navega na internet e principalmente quando vai se tomar alguma ação com consequências jurídicas, é necessário que identifique as partes, assim como nós podemos utilizar para nos identificarmos no sistema do tribunal como advogados e ter acesso aos autos. Além disso, a identificação traz a questão da assinatura eletrônica, que nada mais é de uma forma de nós manifestarmos a nossa vontade sobre um determinado assunto ou uma questão que é tratada no documento. Foram muitas as facilidades que ganhamos com o processo eletrônico. Primeiro, que existe a possibilidade de qualquer um acessar de qualquer lugar que tenha internet ou que tenha uma conexão com a internet. Isso pode ser feito qualquer hora do dia ou da semana, do mês ou do ano, ou seja, temos uma disponibilidade muito maior para utilizar o acesso e efetivamente tomar conhecimento do que está tramitando. Além disso, é possível o sistema identificar uma série de pressupostos, uma série de necessidades formais, e mesmo sem a interferência do juiz ou com uma interferência única, ele poderá movimentar diversos processos, o que agiliza muito o andar do procedimento ou do processo eletrônico. Muitas outras rotinas também podem ser disparadas através de um envio de uma petição ou de um vencimento do prazo dentro do próprio sistema de processo eletrônico sem ter uma interação direta de uma pessoa. Note-se que sempre que haverão essas interações a partir do próprio sistema, ou seja, sem influência de uma pessoa, só poderão ser tomadas no aspecto formal, porque não afetará nem a tramitação, nem tampouco prejudicará qualquer uma das partes. A movimentação pode ser feita também pelo usuário, pode ser feito pelo juiz ou carterário, o que acaba ainda trazendo mais algumas facilidades. E as comunicações serão diretas aos interessados, ou seja, é possível que a pessoa acesse e tenha conhecimento efetivo de todo o processo. Traz também economia em recursos humanos, haja vista que grande parte dos cartórios poderão suprir com seus próprios recursos uma gama muito maior de demanda de trabalho, de processo. Isso por causa de algumas das qualidades que nós já falamos, e
também, com o uso da tecnologia, poderá ter o seu trabalho maximizado e efetivar as providências num número maior de petições. Também traz uma série de economia para todos os outros que acabam inferindo diretamente no processo, como os advogados, partes, promotores, eventuais peritos, assistentes, ou seja, fica muito mais fácil para todos interagirem com o processo. Também vai diminuir significativamente as instalações, vez que, uma vez adotado o documento eletrônico, esse será armazenado dentro de algum equipamento que tem a capacidade de guardar a mesma quantidade de informação num espaço muito menor. Recursos de materiais como papel, capas, grampos e outras coisas mais. E também não poderíamos deixar de notar que, uma vez que nós deixamos de usar tantos recursos, nós estamos diante de um processo ecologicamente correto. Um ponto a se notar é a forma da contagem do prazo. A única coisa que muda, ou seja, os prazos vão continuar sendo os mesmos, ditados pelos códigos ou pelas leis específicas, mas haverá uma modificação na contagem. E essa modificação se dá na questão da disponibilização, ou seja, todas as intimações, todos os provimentos, as certidões e todas as comunicações feitas pelo judiciário será primeiro disponibilizado no site e somente no dia seguinte vai ser considerado publicado. Aí segue a mesma regra, desconsiderando o primeiro dia e contando o último que nós temos no próprio Código de Processo Civil. Vejam que isso muitas vezes acaba nos dando mais um dia ou, dependendo da contagem, se tivermos um feriado no meio, até mais de um dia conseguimos com isso. Então se atentem apenas para essa questão do prazo que acaba tendo essa modificação, ou seja, primeiro deve ser disponibilizado para depois considerar publicado e então iniciar-se a contagem do prazo. Vamos falar agora de uma ferramenta que é essencial para peticionar eletronicamente no estado de São Paulo, que é o certificado digital. Nada mais é do que um sistema, e como um sistema novo, nós precisamos fazer uma relação entre o mundo físico e virtual. No mundo físico, nós usamos carta para fazer comunicações, e quando nós precisamos que exista algum segredo, nós fechamos esse envelope. Dentro do mundo digital, podemos usar a criptografia para identificar cartões de identificação como registros gerais, CPF, passaporte e outros mais. Dentro do mundo digital, usaremos certificado digital. Manifestação da vontade, nós assinamos. No caso eletrônico, usaremos uma assinatura eletrônica. E por fim, também é possível ter documentos públicos, como uma nota fiscal, que poderá ser emitida dentro do sistema eletrônico. Então veja que hoje em dia é muito comum nós trazermos relações ou então formas de viver, formas de nos representar dentro do mundo físico para o mundo digital. E aqui deixamos alguns exemplos, dentre eles alguns que nós vamos tratar. No Brasil foi criada a ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas, pela medida provisória 2200. Onde adotou-se o sistema de chaves assimétricas, o que possibilita as pessoas se comunicarem com segurança, sem mesmo se conhecerem ou terem trocado qualquer correspondência anteriormente. O que é muito importante é que essa lei também equipara um documento eletrônico, aquele que nós geramos no computador, ao documento eletrônico, ao documento de papel. Então, em virtude disso, nós temos a mesma validade jurídica de ambos os documentos. Dando continuidade, vamos dar uma olhada no que é um certificado digital. Nada mais é do que um aglomerado de informações dentro de um arquivo que foi definido por uma norma de padrão internacional que nós adotamos aqui. E dentro desse certificado nós podemos identificar alguns dados, como dados do identificado, nome e outros dados próprios, dados do órgão emissor, no caso da OAB, haverá também dados da Ordem dos Advogados que emitiu a certificação, assinatura do órgão emissor, ou seja, não tem apenas a assinatura do proprietário do certificado, também haverá assinatura ou então dados
dentro da cadeia de chaves de todos os órgãos, desde o certificado raiz até o certificado do usuário. E também contaremos com uma chave pública de criptografia, pela qual as pessoas poderão utilizar para enviar dados sigilosos. A chave privada de criptografia também contida, que é a chave daquelas duas que nós falamos, das chaves que são criptografadas, sendo que a privada somente o detentor ou proprietário do certificado tem a possibilidade de utilizar e utilizará para decriptografar mensagens ou para assinar documentos eletrônicos. Falando nisso, nós precisamos também falar do ciclo de vida de um certificado eletrônico e escolhemos aqui a linha do tempo que melhor representa. Uma vez que nós decidimos ter um certificado eletrônico, nós precisamos solicitar, o que pode ser feito atualmente no site da OAB São Paulo. Uma vez solicitado esse certificado, ele terá a sua emissão providenciada pela entidade que gere o certificado eletrônico. E uma vez emitido, e uma vez que a pessoa tem ele em poder, vai ter o início da validade. E a partir desse momento poderá assinar qualquer documento eletrônico. Esse documento eletrônico, uma vez assinado e disponibilizado para terceiros, poderá ter sua assinatura verificada. E essa assinatura ou essa verificação de assinatura poderá ocorrer a qualquer tempo depois da assinatura. O certificado pode ter a sua validade encerrada por dois motivos. Um é a revogação do certificado em virtude da perda, do roubo ou do extravio, que pode ser solicitada à entidade que emitiu o certificado. Ou então terá o final da sua validade passados 3 anos, no caso do certificado, no tipo 3, que é o que nós utilizamos para o procedimento eletrônico. Vejam que aqui nós temos duas barras, a verde, que demonstra qual que é o período útil de utilização desse certificado, e a barra azul, que nos mostra que é possível conferir a assinatura, ou seja, no momento imediatamente posterior à sua assinatura e também, inclusive, depois desse certificado ter sido revogado ou de ter a sua validade atingida no final dos 3 anos, como já comentamos. Existem diversas mídias para os certificados eletrônicos, diversas mídias na questão da figura, porque os tipos são basicamente 2, que são o cartão, muito parecido com o cartão que nós temos de identificação, ou um token, que é muito parecido com um pendrive, que a grande maioria das pessoas utilizam para guardar alguns documentos dentro ou para transportar documentos, de uso muito comum e fácil. A grande diferença entre um e o outro é que o cartão deverá, para ser utilizado, estar junto de um adaptador onde será inserido e o sistema poderá ler o certificado que está contido nele. Aí é uma questão de gosto pessoal, porque o uso é exatamente o mesmo entre os dois. E uma dica também que nós podemos deixar é que na época de renovar o certificado, o usuário poderá fazê-lo antes do final da validade, pois fazendo assim, ele poderá se identificar com um certificado ainda válido para solicitar e requerer o segundo certificado, não sendo necessário, então, comparecer a algum local para se identificar e efetivamente receber um novo certificado. Essa renovação pode ser feita online. Dando continuidade, vamos visualizar o certificado. Muito se fala dele e não é apenas o cartão ou o pendrive ou o token onde ele está guardado. Uma das formas mais fáceis de visualizar é através das opções de internet do programa navegador do sistema operacional. Na aba de conteúdos existe um botão chamado certificados, que clicando nele nós podemos verificar essa segunda janela onde aparecem os diversos tipos de certificados que estão no sistema. Veja que nós temos ali pessoal, outras pessoas, autoridades de certificação intermediárias e outras autoridades de certificação. Ou seja, caso tenha mais de um certificado,
ele irá aparecer nessa primeira lista. Outras pessoas, como eu disse anteriormente, é possível nós baixarmos ou trazermos para dentro do nosso sistema a chave pública de outras pessoas, mesmo sem conhecer ou se ter um contato. E para que nós fazemos isso? Justamente para que nós possamos criptografar os dados da mensagem que vamos enviar para essa pessoa. Uma vez feito isso, somente nós que encerramos essas informações com o uso do nosso certificado eletrônico e o destinatário poderá ter acesso ao conteúdo deste arquivo. Bom, dando continuidade, nós falamos sobre a hierarquia, e aqui é um bom exemplo. Veja que o caminho da certificação começa na autoridade certificadora raiz brasileira, que foi instituída por forma de lei, o que nos dá a validade jurídica. E ela, por sua vez, delegou, através da emissão de um certificado, para uma autoridade certificadora chamada CertSign, que é a empresa que gere grande parte dos certificados no país. E dentre elas, ela também auxilia a autoridade certificadora da OAB, que emite os certificados eletrônicos para os advogados. Então veja que aqui, quando eu coloco uma assinatura eletrônica, eu estou colocando não só a minha, como também coloco da OAB, da CertSign e, em último caso, da autoridade certificadora raiz brasileira, que me confere a validade jurídica, tanto para os documentos que eu preciso assinar, como também para o processo eletrônico. Documento eletrônico nada mais é do que o local onde nós guardamos as informações. São os fatos, a lei, a doutrina, ou seja, o suporte. Se antes nós utilizávamos o papel para fazer isso, hoje nós utilizamos um computador através de um processador de texto e que terá o seu resultado confinado dentro de um arquivo. Bom, isso daí pode ser gerado, como o exemplo que eu acabei de citar, dentro do computador, quando nós escrevemos o texto, ou então nós podemos transportá-lo para dentro de um documento eletrônico, quando nós fotografamos, escaneamos ou digitalizamos de qualquer forma algum documento para o formato eletrônico. Então aqui nós já temos tanto um exemplo da geração quanto uma existência eletrônica. E aí muitos se perguntam por que foi adotado o padrão PDF. Dentre mais nada, porque é um padrão utilizado largamente pela indústria e traz uma série de possibilidades no seu uso quanto à identificação de número de páginas e outras mais, que o sistema de processo eletrônico utilizará para checar algumas necessidades e eventualmente alguns pré-requisitos. A outra propriedade do PDF é que, uma vez gerado, ele não pode ser modificado e também, uma vez assinado, tem um grau de confiabilidade maior. Para gerar um PDF, pode-se utilizar um processador de texto. Os mais modernos já permitem gerar o arquivo no formato PDF. Agora, para os que têm os sistemas mais antigos ou que vão utilizar outros programas que não processador de texto para gerar PDF, fica a sugestão de usar uma impressora virtual. No caso, eu trouxe 3 exemplos: o PDF Machine, PDF 995 e o PDF Creator. Isso porque cada um dos tribunais onde nós militamos tem um gosto diferente. Então, se for possível, vamos atender para que não nos comprometamos com maiores problemas de origem sistêmica. São programas muito simples de instalar. Depois de instalado, eles emulam uma impressora. Então, depois que nós terminamos o nosso texto ou tratamos a imagem que queremos anexar no processo eletrônico, nós executamos o aplicativo de impressão normal e, quando for perguntada qual que é a impressora a ser utilizada, indicamos uma dessas impressoras virtuais. O resultado não vai ser uma folha impressa, mas vai ser um arquivo no formato PDF. Grande parte das necessidades são supridas por esses programas demonstrados. Bom, para fazer assinatura digital de documentos, nós precisamos primeiro produzir e depois, com a assinatura e a ajuda de alguns programas, podemos criptografar ou assinar. Qual que é a diferença? Quando nós assinamos o documento, nós ou anuímos, ou seja, estamos manifestando a nossa vontade, ou então nós estamos
autenticando esse documento, porque sabemos que o advogado, sob sua responsabilidade, pode autenticar documentos. E qual que é a vantagem disso? É que eventuais documentos que precisam ser juntados podem ser feitos da maneira eletrônica, só que sempre sobre a responsabilidade do advogado. Uma saída para que não pese essa responsabilidade sobre documentos, muito embora existe uma possibilidade de ser extraviado, e muito embora tenha uma validade jurídica, mas com essa possibilidade de ser extraviado, eu recomendo que a digitalização e a autenticação seja feita em cartório, porque ele tem fé pública e tira o ônus de manter essa documentação até o final do processo no escritório do advogado. E as assinaturas dentro do documento eletrônico podem ser colocadas de diversas formas. Podem ser colocadas juntas, quando as duas pessoas que assinam estão, por exemplo, manifestando sua vontade, como se fosse um contrato, ou então elas podem utilizar o recurso da criptografia e assinatura ao mesmo tempo, ou só a criptografia, e uma pessoa pode criptografar um determinado arquivo e assinar consequentemente, passando para uma segunda fazer o mesmo, só que o caminho de volta deve ser o mesmo, ou seja, a primeira pessoa que assinou o criptografador só vai conseguir ter acesso a essas informações se a segunda o fizer primeiro. Isso traz uma série de composições de assinatura que podem ser feitas com a certificação eletrônica. Da mesma forma como nós assinamos documentos eletrônicos, é possível assinar as mensagens, o que traz uma facilidade muito grande. Ou seja, não é necessário instalar nenhum programa além do que o sistema operacional já fornece. No caso da assinatura eletrônica de e-mail, a grande maioria dos clientes da plataforma Windows e de outras plataformas já vem preparado para que, uma vez conectado com o certificado digital, ele seja configurado e utilizado para assinar as mensagens. Então veja que esse mesmo contrato que foi utilizado no exemplo, ele poderia estar num corpo de um e-mail, e uma vez a assinatura e uma vez assinado essa mensagem, pode ser enviada com validade jurídica para outras pessoas. Eventualmente, se os dois contratantes assinarem por meio da assinatura eletrônica de uma mensagem, terá a mesma validade jurídica. Da mesma forma que nós podemos utilizar para assinar e manifestar a vontade, podemos também utilizar para nos identificar em portais e sistemas. Existem alguns bancos que, inclusive, já estão permitindo a identificação de seus clientes com uma certificação eletrônica, veja o alto grau de confiabilidade. Mas é possível também utilizar uma gama diversa de serviços. Dentre eles, trouxe alguns aqui mais afeitos à nossa profissão. Delegacia Virtual da Receita Federal, onde é possível executar ou prosseguir com alguns procedimentos que só poderiam ser feitos pessoalmente. Tribunal de Justiça, que é em casos que nós estamos comentando sobre o processo eletrônico, Tribunal Regional do Trabalho, os tribunais superiores e outros mais de diversos estados. Crescente o número de portais que começam a aceitar a identificação pela certificação eletrônica. Em resumo, para tornar um documento sigiloso para uso próprio, nós podemos lançar mão da criptografia com a chave privada, ou seja, somente nós poderemos abrir aquele documento. Se quiser que esse documento sigiloso possa ser acessado por terceiro, aí nós utilizamos a chave pública do terceiro, e aí somente nós dois poderemos acessar essas informações. Já no caso de dar autenticidade a um documento ou e-mail, ou inclusive manifestar a nossa concordância ou não, pode ser feita através da assinatura eletrônica. Quando eu digo a não concordância, deve se deixar expresso, né, porque não deve ser apenas assinar, mas assina digitalmente documento eletrônico ou e-mail, como nós comentamos há pouco. E por fim, enviar um e-mail com dados confidenciais, nós podemos assinar digitalmente um e-mail e criptografar usando a chave pública do destinatário e o sistema de e-mail sem a necessidade de instalar nenhum outro software a mais. Vamos dar início então ao processo eletrônico no Tribunal de São Paulo. Aqui em São Paulo, nós tivemos o início dos trabalhos com o Diário da Justiça eletrônico, que começou a funcionar
em outubro de 2007. Então parou de fazer a publicação em papel e passou a se fazer dentro do Diário de Justiça Eletrônico. Nada mais é do que um PDF com todas essas compilações das determinações, intimações, ordens que vêm do fórum e do juiz. O TJ aqui de São Paulo optou pela assinatura digital na forma da SP Brasil, que infelizmente a lei deixa brechas e alguns outros estados adotaram formas diferentes ou ligeiramente diferentes. E nós já temos aqui no estado de São Paulo uma série de fóruns operando no procedimento eletrônico. Dentre eles poderia destacar o Fórum Central João Mendes Júnior e alguns outros que estão através de um cronograma sendo implementados pelo interior afora. É importante que todo usuário saiba que às vezes o sistema não vai estar disponível. E quando não estiver disponível, nós teremos nosso prazo alargado. Teremos o nosso prazo alargado pelo menos mais um dia. Só que para nós sabermos se o sistema esteve indisponível, nós precisamos fazer uma consulta à página do tribunal e somente esses comunicados do STI comunicando a indisponibilidade serão válidos para prorrogação de prazos ou outros feitos que deveriam ter sido executados pela via eletrônica e não puderam ser feitos por indisponibilidade do sistema. Isso quer dizer que indisponibilidades na região, no escritório, na cidade, em conexão de internet, não serão considerados. Teoricamente, todo o fórum ou vara deve dispor de um equipamento informático para o advogado, querendo enviar suas peças a partir do próprio tribunal. E devemos fazer isso no momento em que não for possível enviar através da internet. Se não houver essa máquina disponível, porque a lei assim o determina, deverá então o cartório emitir uma certidão atestando a falta desse equipamento e consequente inadimplemento com o cumprimento do prazo por impossibilidade técnica do tribunal e não do advogado. Então é importante que vocês conheçam que existe a possibilidade do sistema estar indisponível e quem diz que esse sistema vai estar indisponível ou não está dentro aqui desse aviso de indisponibilidade de sistemas no próprio site do STJ. Uma vez acessado o site do STJ, nós estaremos diante de um menu onde a primeira opção é o peticionamento eletrônico. Uma vez clicando no peticionamento eletrônico, seremos remetidos para uma segunda página de entrada, onde nós poderemos escolher dentre uma das opções. E agora nós vamos tratar da petição inicial de primeiro grau, ou seja, a primeira o primeiro ato dentro do processo ou do procedimento eletrônico. Para tanto, é necessário nós nos identificarmos. Podemos nos identificar com CPF e senha, mas para o peticionamento eletrônico nós deveremos nos identificar através do certificado digital. Isso porque, muito embora nós podemos aceder aos dados, no momento de envio das peças será necessário o certificado digital. Uma vez autenticado no sistema, aparecerá o nome dentro da janela, no canto direito superior, e aí então podemos dar prosseguimento ao peticionamento eletrônico de primeiro grau, clicando na primeira opção. Aqui temos um zoom, para que fique bem claro quais são as opções, e um outro detalhe, aqui já vemos a manifestação da preferência do tribunal, no caso PDF Creator. Bom, vamos dar início ao nosso procedimento eletrônico. Uma vez que as peças já estão todas prontas para envio, nós vamos dar início no cadastro do processo. Vamos primeiro escolher o foro, depois faremos a escolha pela competência, depois faremos a escolha na classe de processo, e aqui eles foram agrupados por famílias. Se por um acaso o advogado errar na classificação, acredito que não será nenhum grande problema, muito embora possa causar um pequeno atraso. Nós estamos numa fase de transição, então alguns pequenos erros são perfeitamente aceitáveis e acredito que o tribunal irá proceder com as correções sem maiores transtornos. Bom,
De qualquer forma, o ideal é classificar da melhor forma não só o processo, que é o que nós estamos fazendo agora, como também as peças que serão enviadas, como veremos a seguir. Veja que aqui nós temos também mais uma outra subclasse, que seria o assunto principal. Dando continuidade, depois temos aqui outros assuntos, ou seja, diversas classificações para procedimentos especiais ou específicos. Muitas vezes esse leque acaba se abrindo. Depois de colocar o valor da ação, nós vamos indicar se é segredo de justiça ou não. Se for, clicamos nesse quadrado e clicamos no botãozinho avançar. Nesse momento já estamos na segunda fase do cadastro da nossa peça. Bom, aqui deveremos inserir todas as partes que fazem parte do processo. Então veja que a primeira opção é justamente colocar qual que é a participação, se é autor, réu, exequente, exequendo, ou seja, qualquer que seja, reconvindo, reconvinte, qualquer que seja a participação deverá ser colocada aqui. Depois escolhe pessoa física, CPF e todos os outros dados de qualificação, como normalmente nós já o fazemos na nossa petição inicial. E veja que do lado direito já começa a aparecer alguns dados que foram coletados na primeira etapa. Depois de cadastrar todas as partes, nós nos depararemos com uma tela muito parecida com essa, onde tem aqui as partes, quais são as suas participações. É possível avançar nesse momento ou ainda acrescentar outras partes, se forem necessárias. Uma vez cadastrada todas as partes, vamos para a terceira e última etapa. Veja que aqui nós temos uma série de instruções, que cada arquivo pode ter o tamanho no máximo de 1 MB, cada página dos arquivos no máximo 100K, ou seja, infelizmente nós estamos limitados aqui por diversos números e precisamos obedecer. Então os anexados terão um tamanho máximo de 2 MB. Aí vem a primeira questão. Se eu não conseguir anexar todos os meus documentos, como é que eu posso fazer? Pode fazer o informe ao juiz, logo na inicial, que não foi possível cadastrar todas as peças e que seguirão as outras peças num segundo momento em uma petição de juntada, que também poderá ser feita na forma eletrônica. Então veja que aqui vamos escolher qual que é o certificado, depois escolheremos qual que é o tipo de documento, peça inicial, carta, justiça gratuita, documentos pessoais, ou seja, qualquer que seja, nós classificamos. Clique em adicionar, ele vai abrir uma janela para que nós possamos escolher o documento a ser anexado para ser enviado. Veja que é uma prática muito boa colocar todos esses documentos já prontos do lado, numa mesma pasta, porque facilita na hora de identificá-los e enviá-los para o sistema. Uma vez escolhido todos os documentos, eles vão ser mostrados nessa segunda janela e veja que já estão classificados, porque assim nós fizemos quando pedimos para incluir. Vai mostrar também um certificado digital e é necessário nós declararmos que todos os documentos adicionados estão legíveis. Uma vez clicando, nós podemos avançar clicando assinar e enviar. Nesse momento, todos esses documentos serão assinados com a certificação digital do advogado e enviados ao sistema do Tribunal de Justiça. Para que isso ocorra, após clicar o botão, será solicitado o número do PIN, que efetivamente permite o funcionamento da certificação digital e assinatura dos documentos. Uma vez distribuída, e se não houver nenhum problema, será então informado o número do processo, o foro, o assunto e outros dados, nós mesmos informando, mas aqui também tem a data e hora de distribuição, ou seja, é o primeiro documento que nós temos para confirmar o envio. A partir desse momento, a inicial está distribuída. Uma vez distribuída a inicial e necessitando peticionar para qualquer ato intermediário, faremos uso da petição intermediária de primeiro grau. Da mesma forma, vamos escolher peticionamento eletrônico no site do Tribunal de Justiça. Nessa segunda tela também peticionamento eletrônico. Aqui nós vamos pedir a petição intermediária de primeiro grau. Vamos nos identificar usando o certificado digital mais uma vez. Aqui escolhemos o foro, onde está tramitando o processo com o qual
nós vamos interagir, enviando uma petição intermediária. Depois colocamos o número do processo, alguns outros dados já serão coletados automaticamente, e depois nós informamos o que nós vamos enviar, no caso, petições diversas, e aí depois um tipo de petição, no caso, petição intermediária. Também, né, nesse momento, será possível nós alterarmos as partes, adicionar, no caso, outras partes que, dependendo do provimento que o colega for tomar, muitas vezes é necessário fazer essa adição. Depois de ser feito isso, da mesma forma procedemos com a escolha do arquivo que será enviado, né? Aqui nós já temos qual que é o tipo, clique em adicionar, ele vai exibir aquela janela que nós conhecemos para selecionar um arquivo, clicou em abrir, da mesma forma ele vai fazer um upload, vai fazer o envio para o sistema. Depois de nós termos declarados que os documentos são legíveis, é só clicar no último botão assinar e enviar, e o procedimento se repetirá, solicitando mais uma vez o PIN, assinando os documentos, criptografando e enviando ao tribunal. Por fim, nós poderemos identificar aqui o protocolo, onde existe um número que poderá identificar o envio desse documento e, num segundo momento, também o acesso a esses autos, ou comprovar o envio desse documento. Para fazer a consulta, muitos dos colegas já estão habituados. Nós vamos dentro da parte do ESAGE, onde temos aqui esse menu com o qual nós tratamos. Vamos clicar aqui na consulta, processuais, colocando alguns dados, pode ser uma pesquisa pela OAB, pelo nome do advogado, o nome das partes, documento das partes, ou sejam, diversas chaves de consultas. Uma vez inserida, podemos clicar em pesquisar, aparecerão todos os processos relativos. Quando nós entramos nos detalhes do processo, podemos visualizar que esse processo é digital. Clique aqui para visualizar os autos. Quando identificarmos essa frase e esse ícone da pastinha, é possível que nós visualizarmos todo o conteúdo do processo. E a visualização será feita dessa forma, onde do lado esquerdo temos o navegador, onde podemos identificar todas as páginas. Em alguns documentos já são classificados, então às vezes facilita, e o conteúdo é exibida a íntegra da peça que foi enviada. Então vejam que é muito mais fácil de advogar quando existem aquelas determinações, digam sobre folhas tais, e essas determinações nunca trazem exatamente o que deve se tratar. Então, para economizar uma viagem até o fórum, podemos visualizar no processo eletrônico, através da sua pasta virtual, todos os documentos com seu conteúdo na íntegra. Aqui temos um exemplo de um ofício expedido pelo cartório ou pelo juiz. Vejam que não existe assinatura do juiz, a assinatura é eletrônica. Esse documento tem validade e tem efeitos jurídicos da mesma forma. Deixo aqui alguma lista de softwares para utilizar a assinatura, muito embora no processo eletrônico não é necessário. A Associação dos Registradores do Estado de São Paulo produziu um software gratuito, que pode ser baixado na página dela, que permite a assinatura de documentos eletrônicos. Exign também tem um software com uma versão gratuita que permite a assinatura e permite também a criptografia. As três últimas opções são pagas, mas também são softwares que permitem a assinatura e a criptografia com uma qualidade. É lógico que trazem alguns opcionais e por isso que justificam ser pagos. A Adobe Writer, a última opção, é a empresa que criou o padrão PDF. Da mesma forma, existem alguns softwares para conversão de documentos em PDF, que são aquelas impressoras virtuais, e aqui deixo alguns exemplos. Veja que o PDF Creator foi utilizado no Tribunal de Justiça, então é interessante nós termos. Muito embora alguns programas já gerem os arquivos no formato PDF, às vezes pode apresentar alguma confusão no sistema do tribunal. A minha sugestão é que, numa primeira vez, gere
os PDFs com os dois programas, no próprio programa do processador de texto e também com uma impressora virtual. No envio, tente primeiro com o programa, com o arquivo PDF gerado pelo processador de texto, e se não for possível, no segundo momento, tente com aquele que você gerou com uma dessas impressoras virtuais. Em alguns sistemas mais antigos, os certificados não são reconhecidos, então é necessário instalar cadeias de certificados. Isso é muito simples. Para fazê-lo, acesse um dos sites que tratam do tema, tanto o site da OAB, dentro da autoridade certificadora, da CertSign, a imprensa oficial do Estado, que é o que provê também para a ASP ou da própria ASP, e baixe os últimos certificados, da cadeia dos últimos certificados. É um arquivo pequeno, simples, e uma vez que ele se encontrar no seu sistema, é só dar 2 cliques em cima dele. A única menção é manter a seleção da possibilidade do programa colocar o certificado no local devido, conforme seu tipo. Lembra aquela primeira janela que nós vimos, que existem vários tipos? Então aqui ele já faz esse serviço para vocês sem maiores problemas. Isso somente se acontecer o erro de não reconhecer o certificado ou falar que o certificado é válido, mas não conseguiu identificar o órgão emissor. Fica a dica, quem enfrentar esse problema poderá fazer o uso desses certificados, melhor dizendo, dessas raízes, né, dessa cadeia de certificados. Para quem quiser testar também o seu certificado em outros sistemas que não da OAB, fica aqui algumas outras sugestões. O ITI, CP Brasil, que são órgãos institucionais que cuidam diretamente da autoridade raiz. Temos a OAB e a ASP, que são autoridades certificadoras que distribuem certificados digitais, em específico para o advogado. E também existem outras informações dentro do ofício eletrônico, certificados digitais, que são mantidos por órgãos emissores de certificados e tratam de uma série de questões dirimindo diversas dúvidas que as pessoas costumam ter no uso desses certificados. Dessa forma, concluo essa apresentação agradecendo a paciência dos que ouviram e desejando a todos que tenham um bom proveito e que possam utilizar o certificado digital no seu dia a dia. Estarei à disposição para qualquer contato que se faça necessário. Esse material está licenciado sobre Creative Commons, onde eu abro mão de todos os direitos, com exceção de 3. O primeiro de ser reconhecido pela obra, que é um direito indisponível, o do uso não comercial, ou seja, qualquer um pode fazer uso, desde que não seja comercial, e de a outra tipo de licença chamada Share Alike, onde diz que todo trabalho derivado deverá seguir a mesma licença. Façam bom uso e boa sorte a todos.